capítulo de número 23 e o versículo de número 44. Nós vamos ler até o versículo 49. E diz assim a palavra do Senhor: Já era cerca de meio-dia, e a escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. A luz do sol desapareceu, e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Quando o oficial romano que supervisionava a execução viu o que havia acontecido, adorou a Deus e disse: Sem dúvida, este homem era inocente. E quando toda a multidão que tinha ido assistir à crucificação viu isso, voltou para casa entristecida e batendo no peito. Mas os amigos de Jesus, incluindo as mulheres que o seguiram desde a Galileia, olhavam de longe. Amém, irmãos? Amém. A igreja quer estar assentada e meu muito obrigado. Eu quero aqui passar o nome dos irmãos que vão nos ajudar na Santa Ceia. O evangelista Edson, juntamente com o irmão Plínio, está ali embaixo ministrando a ceia, ou fazendo a distribuição da Santa Ceia, o Oséias, o Wagner, o Paulo e o irmão Ivan. E o irmão Luiz segura o microfone aqui com os irmãos. Amém? Então, já nós vamos. Eu quero trazer um tema. Não sei se esse som está bem diferente. Hã? É que parece que está dando um eco. Tá, né? Está dando um eco. Está dando eco. Vocês conseguem arrumar isso. Irmãos, nós vamos trazer um tema para a meditação nesta noite, que é o que aconteceu da cruz ao trono. Dentro dos versículos em que acabamos de ler, fala a respeito da morte de Jesus, da crucificação, onde o início da crucificação, a decisão, começou ao meio-dia e foi até às 3 horas da tarde, onde que Jesus foi pregado na cruz e erguido entre os céus e a terra. Ele ficou praticamente umas 3 horas na cruz. E às 3 horas da tarde, ele morre. Ele entrega o seu espírito a Deus. Ele dá o último suspiro, conforme lemos a palavra de Deus, e ele entrega nas mãos de Deus Pai o seu espírito. E logo que havia naquela região um homem chamado José, conhecido por José de Arimateia, ele foi até Jesus, até Pilatos, e pediu o corpo de Jesus. E quando ele pede o corpo de Jesus, Pilatos até se admira, porque ele já havia sido morto, porque não era de costume morrer tão rápido assim alguém que era crucificado. Às vezes levava dia ou várias horas na cruz, sofrendo, para que pudesse ter morte rápida, porque era dia de sábado. O sábado se aproximava, eles usavam quebrar as pernas das pessoas. E os 2 ladrões foi quebrado a perna, mas de Jesus não foi quebrado nenhum osso, porque para que se cumprisse o que diz as Escrituras, que nenhum dos seus ossos se quebraria. Então nós vemos que as Escrituras, as profecias
que fala a respeito de Jesus, ela se cumpre na risca. Até me foge da memória o nome, mas um grande doutor, era doutor de medicina e cético, ele não reconhecia que existia um Deus. E ele resolveu um dia estudar as profecias a respeito de Jesus e a história de Jesus. Ele, comparando as profecias, ele disse: é impossível esse homem não ser o Filho de Deus. E ele passou a acreditar em Deus e se tornou um grande pregador. Foge da minha memória o nome dele, mas nós vemos que a profecia, ela se cumpre na risca. Até a sepultura de Jesus, que ele dizia que ele seria contado no meio dos ricos, e foi José de Arimateia que sepultou Jesus em um horto, onde ele tinha feito uma sepultura na rocha, que provavelmente seria para sepultar os seus entes queridos. Era um homem do sinédrio, mas ele não fazia parte do conselho que conspirou contra a vida de Jesus. Esse homem, ele desde do início, ele observava e analisava a vida de Jesus, e ele não entrou no mesmo conselho para a crucificação de Jesus. Ele foi e pediu, nós vemos logo nos versículos seguintes, ele pede o corpo de Jesus, tira o corpo de Jesus da cruz, enrola num lençol de linho e levou até um túmulo que era cavado na rocha, e ali ele sepulta Jesus. Ele coloca Jesus na sepultura e rola na porta daquele sepulcro uma caverna que havia sido lavrado naquela rocha. Ele coloca uma grande pedra, e Pilatos, os judeus, os sinédrio ali, faz um conselho, e eles lembram de quando Jesus estava no seu ministério, ele falava que no terceiro dia ele iria ressuscitar dentre os mortos. Ele disse: olha, aquele impostor, essas foram as palavras que eles levaram até Pilatos, diz: aquele impostor dizia que quando ele morresse, ele iria ressuscitar dali 3 dias. E nós pedimos que você dispense uma guarda para guardar o túmulo de Jesus, porque os discípulos dele podem ir lá e roubar, e as coisas vão ser pior depois do que o que aconteceu até aqui. Pilatos dispensa uma guarda para montar a segurança ali, guardando aquele túmulo 24 horas por dia. Não tinha intervalo de que não ficava 4 guardas ali na porta do sepulcro, vigiando. E nós vemos que as mulheres, no versículo 56, diz que depois foram para casa e prepararam especiaria e perfume para ungir o corpo. No sábado descansaram conforme a lei. As mulheres que acompanhavam Jesus no seu ministério e até financiavam o ministério de Jesus, ajudavam ele no seu ministério, estavam observando tudo o que estava acontecendo. Estava Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e as outras, que não é citado o seu nome. Elas olham aonde José de Arimateia coloca o corpo de Jesus, vai para casa, prepara um perfume que era para ungir o corpo de Jesus, que não deu tempo de fazer isso, porque o sábado se aproximava. Nós vemos que Jesus morre às 3 horas da tarde, e às 6 horas iniciava o sábado, porque o dia do judeu é diferente do nosso. Na época, o dia dele começava às 6 horas da tarde, às 18 já começava o outro dia. A nossa viração do nosso dia começa às 0 hora, ou 24 horas, e 0 hora já é o outro dia. 24 horas encerra, 23 horas e 59 minutos encerra o dia de hoje, e 0 hora
e 1 minuto já começa o nosso domingo. Para o judeu não, às 18 horas iniciaria o sábado. Por isso eles precisavam descansar, que era proibido trabalhar no sábado para cumprir a lei na risca. E nós vemos que dentro, ao redor, fora do túmulo, estava os soldados, guardando o túmulo de Jesus. Em Jerusalém estava o povo com medo, estava os discípulos trancafiados em algumas casas com medo do que tinha acontecido, mas havia um grupo de mulher desejada, com desejo no seu coração, de ungir o corpo de Jesus e prestar as suas últimas homenagens para o Senhor. Nós vemos que na superfície terrena, no solo, estava Pilatos no seu governo com grande pompa e também com grande poder e autoridade, pensando que tinha feito uma grande causa a favor de Nero, porque foi esta acusação que os fariseus deram: aquele que faz rei é contra Nero. E Pilatos já havia uma controvérsia com Nero e ele precisava arrumar um jeito. Então nós vemos que foi um pouco de inveja dos fariseus, um pouco de inveja dos judeus, que levaram Jesus para a cruz, um pouco de política para tentar livrar a sua crise diplomática que estava corrompida na época. E nós vemos, meus irmãos, que Jesus, ele é uma pessoa, na pessoa bendita do seu ministério, e na pessoa de Jesus, falando do nome de Jesus e da pessoa que ele é, porque ele é Deus, nós conhecemos que ele é Deus. Nós vemos que até os inimigos, quando Jesus está no meio, até os inimigos se faz as pazes, porque Pilatos e Herodes não conversavam. Mas no dia do julgamento de Jesus, eles passaram a conversar para poder crucificar Jesus. Isto significa o poder que o nome de Jesus tem, o poder que a pessoa de Jesus tem, que faz até inimigo ter paz um com o outro. Então, quanto mais você que é adorador a Ele, você que serve a Ele, você que anda nos caminhos dEle, você que obedece a Ele. Mas uma coisa nós temos que entender dentro dessa reflexão nesta noite que o Senhor coloca no meu coração para trazer esta ministração nesta ceia, é o que aconteceu da crucificação ao trono. Nós vemos, para nós ganhar um pouco de tempo e andar dentro dos acontecimentos, às vezes não vamos poder explicar minuciosamente alguma coisa, mas já basta para você entender que enquanto havia as pessoas com medo, pavor no seu coração, enquanto outros pensavam que tinha matado Jesus, que tinha aniquilado o príncipe da vida, ele estava no submundo dos mortos, efetuando ainda a salvação, terminando a sua obra, terminando a sua vitória, terminando o seu trabalho que ele veio para fazer. Nós vemos que Jesus, ele desceu até o inferno, ele foi até as profundezas do inferno, ele estava, o corpo dele foi colocado ali na sepultura, mas ele foi até o inferno, e quando ele desce até o inferno com um objetivo, ele desceu lá. Nós vamos ler em Efésios, capítulo de número 4, versículo 7 até o versículo de número 16. Eu vou ler a palavra de Deus para que você entenda o contexto da a complexidade da vitória. O Jesus, ele veio com um objetivo: vencer no mundo dos vivos, vencer a enfermidade, vencer a morte
morte e subjugar os nossos inimigos e ainda trazer em libertação aqueles que o amavam antes da revelação dele, aqueles que estavam na obediência da lei, aqueles que obedeciam à lei, que esperava a vinda do Messias, precisava ainda de uma libertação. Eu quero dizer, meu irmão, que Abraão estava dentro desse contexto, Abel estava dentro desse contexto, Moisés estava dentro desse contexto, Jeremias estava dentro desse contexto. Nós vemos em Efésios capítulo de número 4 e o versículo de número 7, que nos diz a palavra de Deus. Então nós vemos aqui, eu estou em Filipenses, mas deixa eu voltar, achei Efésios 4 e versículo 7. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Veja, cada um de nós recebemos uma dádiva de Deus. Não existe nenhum aqui nesta noite que não pode dizer que não recebeu uma dádiva de Deus. A dádiva significa agraciado por Deus. Cada um de nós fomos agraciados por Deus. Cada um de nós recebemos um presente de Deus. Mas tem uma criancinha que aqui está, ao mais idoso que aqui está, todos recebeu essa dádiva de Deus, todos foi agraciado com essa dádiva de Deus. Meu irmão, a dádiva de Deus, em primeiro lugar, é o dom da vida. Ele te deu vida, ele te trouxe a existência, ele guardou você no ventre da sua mãe e ainda te deu vida eterna em Cristo Jesus, para a glória do nome de Deus. Quando nós observamos, a palavra de Deus vai mais além, dizendo: por isso as Escrituras dizem, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádiva ao povo. Notem que diz que ele subiu, por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior, ele desceu ao inferno, desceu à parte mais profunda da terra, e aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolo, alguns para profeta, alguns para pastores, alguns para evangelista. Ele deu dons aos homens para cuidar da igreja, para que o povo de Deus não fosse levado a vento de doutrina e nem a inconstância da verdade, mas que o povo fosse instruído na palavra, no conhecimento. Meu irmão, se você está na igreja, ou se você vai na igreja que não tem palavra, não é problema de Jesus. Se você vai na igreja que não tem pregação da palavra, não é problema de Jesus. Jesus abriu o céu, Jesus deu, ele venceu. Só prega por Jesus. Jesus faz até o mundo falar. Jesus dá dom para aqueles que querem pregar. Jesus ajuda o pregador, Jesus ajuda o profeta, Jesus ajuda o apóstolo. O apóstolo não é esses apóstolos dos dias de hoje, não. É o apóstolo que é enviado numa missão dentro da realidade. São os missionários, aquele que é enviado para uma obra missionária, para pregar a palavra de Deus aonde nunca foi pregado. Mas, meus irmãos, Deus deu dom para mim, Deus dom para você, e Ele tem dom para dar para todo aquele que pede para Ele. Nós vemos que Ele deu, e o objetivo não é
enganar o povo. Quem quer enganar o povo é porque quer glória para si. Quem quer enganar o povo é porque quer encher o seu bolso. Quem quer enganar o povo assume a tribuna e diz: você dá 10 e recebe 20. Você dá isso e dá aquilo outro. Meu irmão, vocês já notaram que eu tiro a oferta aqui? Eu nem faço ministração de oferta, porque isso não é do meu estilo. O meu estilo é pregar a palavra de Deus. Pregar que você tem salvação em Cristo Jesus. Eu não estou aqui para enrolar ninguém. Tem gente que fica 15, 20 minutos dando uma palavra de oferta. Sai para lá com esse negócio e prega a palavra. Quem quiser ofertar, oferta. Quem quiser dizimar, dizima. Porque a gratidão que está no seu coração é que faz a sua oferta e o seu dízimo. Mas a palavra de Deus é que te dá força e que te livra desse engano maligno que há no mundo. Deus deu esses dons. Seguindo em frente, veja que a palavra de Deus, ela diz: até que todos alcancemos unidade, que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produz no amadurecimento, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Para isso ele desceu, foi no inferno. Não vou terminar de ler essa parte de Efésios, mas você pode terminar, que até o fim está falando da vitória que ele fez. Ele desceu a parte mais profunda. Ele foi no inferno. Eu falei dos homens santos da antiguidade. Falei do nosso pai na fé. Falei de Moisés. Você vai dizer: mas eles estavam lá embaixo. Estavam lá embaixo. Eles estavam num lugar chamado seio de Abraão. A salvação deles ainda não havia sido completa. Mas Jesus precisava, ele veio para efetuar a salvação a favor dos homens. No momento em que ele estava no seu ministério, ele ministrou a salvação e a ajuda para os homens. Mas no momento em que ele morre na cruz do Calvário, ele desce às profundezas para libertar aqueles que estavam lá embaixo. Eles estavam num lugar chamado cativeiro, mas era chamado seio de Abraão, aonde que havia um grande abismo no meio. De um lado era o seio de Abraão. Eu quero dizer que na minha esquerda era o seio de Abraão, porque tudo que é ruim é da esquerda. Se você quiser desmontar, gire o parafuso para a esquerda. Mas se você quiser montar, edificar, gire o parafuso para a direita, que você aperta. Não existe nenhum parafuso que aperta para a direita, só aperta para a esquerda. Se você quiser desmontar qualquer coisa, aperte para a esquerda que você vai desmontar. Desmonta a casinha, desmonta Paris, desmonta a sociedade, desmonta qualquer coisa. Mas quando gira para a direita, tudo é edificado para a glória do nome do Senhor. Quando nós olhamos, da direita estava o seio de Abraão, mas os que estavam no seio de Abraão não poderiam passar para o outro lado, que era o Hades. Jesus conta essa experiência que ele teve na sua pré-existência, no seu ministério, falando de Lázaro que morreu. Lázaro morreu e foi levado para o seio de Abraão. Mas havia um rico que morreu e foi levado para o Sheol. E lá do seio do Sheol,
O rico viu Lázaro no seio de Abraão e disse: Pai Abraão, fala para Lázaro molhar o dedo numa água e pingar aqui na minha boca, porque eu estou padecendo de sede. O Hades, que é o Sheol, que alguns traduzem pela sepultura, mas a sepultura propriamente dito é o caminho aonde ele é a porta da entrada para o mundo dos mortos. E todos que morrem sem Cristo vai para o Sheol, o Hades, que já é uma antessala do inferno. Mas os que morriam antes da crucificação de Jesus, mas cria nas promessas, obedecia a lei, eles desciam para o seio de Abraão. E Jesus, na sua morte, ele vai até lá para dizer para Abraão, Moisés, Abel: chegou o dia que vocês não vão ficar mais aqui. Aleluia. Chegou o dia que vocês vão para a sua morada eterna. Aleluia. O que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Isso aqui não foi preparado para vocês desde a fundação do mundo, não. Só foi preparado para um período de uma dispensação. E houve a remoção desse cativeiro. Hoje no seio de Abraão está vazio. Os que estavam no seio de Abraão foi para o paraíso. Jesus os transportou para o paraíso. E todos aqueles que morrem com Cristo hoje vai direto para o paraíso, para a glória de Deus, para a presença de Deus. Que eu posso dizer que o paraíso é a antessala do céu. Onde existe a sala e a antessala. Casas, existem as casas do rico, que tem sala e antessala. Na antessala recebe as visitas. Ali é feito as refeições rotineiras, as refeições mais simples, mas quando é uma data especial, leva para a sala mesmo, meu irmão. E essa data especial está chegando, aonde eu e você vamos ser levados para a sala do céu, que é essa presença do nosso Cristo, um grande banquete, aonde vai estar uma grande mesa, e Ele mesmo vai servir a mesa para mim e para você. Nós vamos receber da mão dele. Aleluia. Está chegando o grande dia, está se aproximando o grande dia. Esse dia está chegando, aonde nós vamos ser levados para a sala. Hoje os nossos entes queridos estão na antessala. Se nós partir daqui antes do arrebatamento, nós vamos para a antessala. Mas se nós partir no dia do arrebatamento, nós vamos entrar já direto na sala, onde está preparado um banquete para mim e para você. Meu irmão, nós vemos em Mateus, no capítulo de número 27. Mateus capítulo de número 27. Glória a Deus. Versículos 52 a 53. Veja que Mateus ele fala da morte de Jesus também, do momento em que ele morreu. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler desde o versículo 50. Então Jesus clamou em alta voz, novamente,
e entregou seu Espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. Eu retroagio com o versículo para frisar isso na palavra de Deus. A cortina que cobria o santuário, que era o lugar santo dos santos, podia colocar 6 juntas de boi de um lado, 6 juntas de boi do outro lado, que não conseguiria rasgar esta cortina, porque as bordas dela eram feitas de linho torcido, tipo corda que era grossa assim, não arrebentava de jeito nenhum, mas ela rasgou-se de cima a baixo. Essa cortina impedia que o comum entrasse no Santo dos Santos. Só poderia passar aquela cortina só o sumo sacerdote. Nem o sacerdote poderia atravessar aquela cortina. Mas quando Jesus estava lá no Calvário morrendo, no momento em que ele entrega o seu Espírito a Deus, esta cortina rasga de cima e baixo. Não precisou de força humana, mas foi a força divina mostrando para mim e para você o caminho agora para a minha presença está aberto. Deus disse: cheguemos com confiança pelo caminho vivo que Cristo abriu para mim, para você, na cruz do Calvário, mediante o seu corpo. Que nós tenhamos confiança, aleluia, de chegar na presença desse Deus. Aleluia. Sabemos que há lutas, há retaliações, mas quanto mais retaliação, maior é a vitória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero só abrir um parênteses aqui, não vai durar nem um minuto. O testemunho que eu darei. Nesta semana eu enfrentei a maior luta da minha vida espiritual nesta semana. Aleluia. Mas eu tenho certeza que Satanás foi vencido na cruz do Calvário, e ele será vencido novamente nesse propósito de oração, porque foi luta, meu irmão. Olha, desde o tempo que eu me converti, nunca recebi tanta retaliação, tanta opressão satânica conforme nessa semana. Seguiremos em frente. Nós vemos que Jesus, Mateus capítulo 27, versículo 50, naquele momento a cortina se rasgou, aí a sepultura se abriu. Muitos do povo santo que havia morrido ressuscitaram, saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. Oh, aleluia, glória. Muito do povo santo. Quem eu falei? Abraão. Citei o nome de alguns, mas foi nesse momento em que Cristo foi lá, trouxe eles. No momento eles entraram na cidade e foram vistos por muitos. Mas eles não vai pensar, mas eles ficaram ali e morreram novamente. Não. Se alguém quiser basear a reencarnação aqui, pode dizer: é mentira de Satanás. Porque aqui foi o momento do translado dos mortos que morreram confiando na promessa de Deus para o paraíso. Aleluia. Glória a Deus. E Deus o permitiu que eles entrassem na cidade, muitos discípulos, para caminhar para o fim. Nesse momento Jesus faz essa libertação, atravessa o abismo, porque para ele, se eu posso fazer uma ficção, com um passo ele cruzou o abismo, que ninguém poderia
Se você quiser fazer um som de passo, imagina os passos do grandão da Galileia que eu ouvi aqui hoje de manhã. Aleluia, aleluia. É o grandão da Galileia chegando. Aleluia. Tremia o inferno. O inferno começou a abalar com os passos de Jesus. Aleluia. Ele vem chegando. Aleluia. Ele chega. Já Satanás estava já meio zonzo. Ele já inclina a cabeça diante de Jesus e Jesus pisa na cabeça dele e definitivamente esmaga o crânio de Satanás. No mundo dos mortos, Jesus desceu para cumprir as Escrituras. Porque o apóstolo Paulo diz que a cruz de Cristo esmagou o crânio de Satanás. E quando Jesus chega no inferno, cumpre-se a profecia que havia sido falado para Eva. Ele esmagará a cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. O calcanhar de Jesus já havia sido ferido na cruz do Calvário com a morte, mas a cabeça dele foi esmagado lá na profundeza do inferno. Em Apocalipse capítulo 1 e versículo 8, Jesus levanta a chave e mostra: eis na minha mão a chave do inferno e da morte. Quem tinha esta chave na mão era Satanás, porque ele recebeu esta legalidade de Adão quando pecou, do Adão que transgrediu a palavra de Deus e pecou. Mas o segundo Adão venceu por mim e por você, tomou a chave do inferno, tomou a chave de Satanás e está na mão dele. Eu não vou ler versículo porque são muitos, mas você que é um leitor da Bíblia sabe que existe em Romanos capítulo 4, leia o Romanos inteiro que você vai ler. Existe uma parte que diz que a morte reinou desde Adão até a cruz, e para reinar tem um reino, e o reino dessa morte era Satanás, mas este rei, ele é vencido. Jesus disse: agora está chegando o julgamento do príncipe desse mundo, agora será julgado. Ele foi julgado e condenado, esmagado a cabeça e perdeu a chave. Agora está na mão do Senhor. A tua vida pertence ao Senhor, a tua vida pertence a Jesus, a tua salvação pertence a Jesus, a tua alegria pertence a Jesus, a tua felicidade pertence a Jesus, a tua satisfação pertence a Jesus, a tua renovação pertence a Jesus, a alegria e o gozo no seu coração pertence a Jesus, a sua salvação pertence a Jesus, a cura da sua alma e a cura do seu físico pertence a Jesus, e Ele está aqui para te curar. Irmãos, não tem como eu seguir mais. Eu tenho que terminar, só falta 15 minutos. Vamos parar por aqui. Mas Jesus, ele trabalhou mais ainda. Pregou para os mortos. Não foi para salvação, mas foi para condenação. Bem-aventurado é você que ouve enquanto está vivo e obedeceu a palavra. Porque aqueles que desobedecem hoje, ao chegar no Sheol, eles vão dizer assim: você sabe quem vai nos julgar no futuro? Ele vai dizer: olha, eu ouvi dizer que é um tal de Jesus, mas eu não acredito.
Eles vão dizer: agora pode acreditar, porque ele esteve aqui. Ele esteve aqui e ele venceu tudo aquilo que nós rejeitemos, desde a pregação de Noé, que nós rejeitemos. É verdade. E você ouviu a Deus pregar, ouviu os pregadores pregar e não acreditou na palavra. Agora você vai ser julgado por ele. 1 Pedro capítulo 4 e o capítulo 5 está dizendo: por isso ele foi lá e pregou para os mortos, e ele está apto para julgar tanto os vivos quanto os mortos. Ele julga tanto o vivo quanto o mortos. Ele é apto para isso. Não vou seguir mais em frente. Irmãos, vamos ficar em pé. O que é que você precisa de Jesus agora? Bartimeu precisava ver. O coxo precisava andar. A cananeia precisava que a filha dela fosse liberta. E você, o que precisa de Jesus? Às vezes, você pode olhar para Jesus e dizer: eu não consigo te servir, eu não consigo te obedecer. Sabe que precisa dele, mas não consegue andar nos caminhos dele. Jesus está aqui nessa noite para te ajudar. Você pode ser um crente fiel, precisa de mais força. Jesus tem para dar para você. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir à frente. Faça uma análise em você. Você precisa que Jesus resolva alguma situação complicada. Ele venceu a morte por mim e por você. Ele venceu o inferno por mim e por você. O que é esta situação, o que é esse problema, o que é essa dificuldade para você? Para ele não é nada, para nós é muito, mas para ele não é nada, e ele está aqui. Você quer dar esse passo de fé? Sai do seu lugar em nome do Senhor Jesus, nós vamos estar orando. Aleluia. Eu não estou aqui para fazer julgamento de ninguém, mas é o que você precisa de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Não é o que eu acho que você precisa, não. Aleluia. É você que vai dizer. Glória. Aleluia. Esse é o momento da vitória para você. Aleluia. Não tape o sol com a peneira. Não faça igual a síndrome de Eva e de Adão, pensando que está tudo bem, vai costurar uma figueira e dizer não. Fale para ele: Senhor, não está nada bem, mas eu deposito na tua presença agora, eu sei que vai ficar tudo bem. O Senhor pode mudar. Glória. Aleluia. Você quer tomar essa decisão agora? Sai do seu lugar em nome do Senhor Jesus. Ele está aqui. Aleluia. Ele quer te ajudar. Ele fez tudo por você. Aleluia. Eu não vou mais além, mas eu só quero fazer um apelo para aqueles que ainda entendem e vê que o nome dele não está escrito no livro da vida. Se você quiser tomar essa decisão agora, levante uma das suas mãos e nós vamos estar orando por você. E você vai sair daqui com o nome escrito no livro da vida. Oh, aleluia. Conforme o anjo falou para Ló: escape-te por tua vida. Tem gente aqui que precisa escapar pela sua vida. Aleluia. Eu falei isso há 20 anos atrás.
Há 20 anos atrás, eu usei essa expressão, escape por sua vida. E tinha um jovem presente. E ele chegou em casa, recebeu uma ligação lá no Cajuru, foi até a linha do trem, levou 5 tiros. Eu não quero que isso repita com uma pessoa que está aqui. Você sabe o perigo que você está encontrando. Busca o Senhor de coração. Se afirme com Deus. Nós vamos orar. Glorioso Deus, eterno Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu quero, Senhor, colocar, ó Pai, na Tua presença nesse momento. Te louvar, Senhor, por tudo que a Tua palavra, Senhor, tem nos revelado. E é no poder, Senhor, da Tua palavra, do Teu nome, da Tua autoridade. Eu apresento, Senhor, os Teus filhos, Pai, aqui diante do Seu altar, que estão precisando, Senhor, de uma solução. Põe as Tuas mãos, ó Pai. Atende, Senhor, a necessidade da Tua serva. Atende a necessidade do Teu servo. Pai Santo, venha cortar, Senhor, o laço, Pai querido. Venha desfazer, Senhor, as armadilhas, Pai de amor, que está proposta, Pai querido, para esta pessoa. Mas o Senhor tem poder e autoridade, Pai. E nesse momento eu intercedo, Pai, por esta jovem, que cai por terra todo mal agora. E que a vitória do céu possa chegar, ó Pai, na vida dela. Dá o escape, Pai querido. Dá, Senhor, a vitória. Ó Salvador, não deixa, Pai querido, que os laços de Satanás venha, Senhor, arrastá-la para o engano. Mas Deus vivo, com a Tua infinita misericórdia e da providência, meu Salvador, atende, ó Pai de amor, a necessidade de cada um dos Teus filhos, Pai, que dê um passo de fé nesta noite. O Senhor, ó Pai, vem honrar neste momento. Que for cura, que for problema, resolva. Situação, ó Pai, do emprego, resolve. Retaliação do inimigo, seja repreendido no poder do nome de Jesus Cristo. Dá vitória, Pai, para o Teu filho e para a Tua filha. Em nome de Jesus Cristo eu peço agora e sempre. Amém, Senhor, e amém. Pode retornar, irmãos, para os seus lugares. E os irmãos vão lavar as mãos. Enquanto os irmãos vão lavar as mãos, quero irmã Sinara, tem um louvor? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Louvado. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Oh, aleluia. O que foi que aconteceu contigo pra ficar assim, demonstrando não
crente vencedor, se deixando ser levado por alguém que é mau, mentiroso, traiçoeiro e enganador. Tuas lágrimas correndo sobre tua face chegam a molhar teus gritos de socorro, mas contudo não te rendas, porque Deus já mandou pra esta guerra reforço. O ladrão pode roubar a tua paz, tua alegria, mas não rouba a confiança que tu tens em Deus. O inimigo não pode roubar e nem destruir o amor que o Senhor Jesus sente por ti. Não chores mais, levante a cabeça e anda. Tua vida é de Deus e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te julgar, passando, não julgues, porque de Deus tem coisas que só Jesus faz. Só para reforçar minha fé e a sua fé também, Jesus estava ministrando em Jerusalém. De repente alguém aflito, interrompendo, falou: Mestre, Lázaro está enfermo, a quem tens tanto amor. 4 dias depois, Jesus chegou em Betânia, encontrou Marta e Maria chorando de se acabar. Logo levaram Jesus ao sepulcro escondido. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Oh, Jesus, o Senhor demorou tanto para chegar. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Aleluia. E disse-lhe Jesus: Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Marta, se credes em mim, a glória de Deus verás. Mesmo estando morto, com certeza viverá. Mandou retirar a pedra e gritou para a morte ouvir: Lázaro, venha para fora. E todos naquela hora viram Lázaro sair com vida. Aleluia, com vida, com vida. Lázaro saiu com vida, com vida, aleluia, com vida, com vida. Lázaro saiu com vida. Não chores mais, levante a cabeça e anda. Tua vida é de Deus e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz.